Mas aí tem um outro detalhe. Os pozinhos são só bolinhas? Não, França. Existe também um pozinho que cai da peça de madeira atacada, que pode ser um pozinho bem fino, semelhante a um talco, Um talco, bem com bem talco. fininho. Mas aí não são os cupins de madeira seca. E às vezes parece também com um pouquinho mais grosso, parece uma serragenzinha. É com Exatamente. aquele serrote bem fininho. Então ele Exatamente. pode parecer um pouquinho com serragem Isso. também. Mas aí não são os cupins de madeira seca. Claro São que não. outros insetos que a gente chama de brocas de madeira. A broca de madeira, diferentemente dos cupins de madeira seca, ou diferentemente dos cupins, não são insetos sociais. Cada um tem a sua galeria. Por isso, o controle se torna um pouquinho mais difícil quando a gente começa a verificar esse tipo de pozinho caindo. Exato. E é bom lembrar o seguinte: nem sempre um pozinho bem fininho, semelhante ao talco, pode ser algum indício de ataque de brocas. Então, por exemplo, às vezes acontece de uma cliente solicitar uma inspeção nossa e ela fala que está caindo um pozinho na gaveta. Muitas vezes, França, é aquele atrito da gaveta com uma outra parte do madeiramento. É madeira com madeira que fica Exatamente. atritando isso. O trilho onde a gaveta ela é inserida está muito apertado. Então, esse atrito madeira com madeira acaba por cair um pozinho muito parecido. Mas como é que a gente vai saber a diferença? É muito simples. Quando é o atrito das madeiras, esse pó está espalhado por toda a extensão da gaveta ou da peça que está tendo o atrito. Mas fica mais ou menos na interface, né? Próxima interface. Exatamente. Madeira e gaveta. O trilho da gaveta, por exemplo. Agora, no caso de uma infestação, esse pozinho ele cai concentrado. São alguns montinhos de pó que você observa. Então, quando houver esse pó concentrado, então é um indício de ataque por broca. É alguma coisa parecida quando você tem uma ampulheta e você começa a soltar, Exato. começa a cair aquele pozinho e vai formando um montinho, é isso? Exatamente. Só que na cor da madeira. Com certeza. Exatamente. E é bem parecido com a cor da madeira que ele está atacando. E também tem furinho? Sim, claro que tem furinho como os cupins, porque esses pozinhos eles são jogados para fora através dos buraquinhos. Só que às vezes esses buraquinhos estão até meio... A gente tem uma certa dificuldade de perceber, porque eles estão tampadinhos. Ele tem o pozinho bem próximo à superfície e você às vezes nem enxerga. Exatamente. Então, para se fazer o controle, embora sejam insetos relativamente fáceis de se controlar, mas o tratamento ele é mais dispendioso na medida em que cada buraquinho que foi encontrado é uma infestação diferente. Você lembrou bem, no caso dos cupins de madeira seca, um buraquinho dava acesso a todas as galerias do ninho. Aqui não. Como você bem lembrou, cada inseto ele faz a sua infestação independente do outro. E o que é legal assim, ele só está atacando ali aquela peça. Exato. Por isso é que a gente fala que tem uma certa... A gente compara um pouco o cupim de madeira seca com brocas. Porque você resolveu o problema na peça, você resolveu o problema da infestação por brocas também. Sim. Só que se você não prestar atenção, se você não fizer o controle com uma certa rapidez, se você deixar a coisa ficar acontecendo por muito tempo, mesmo sendo um ataque lento, sim, você vai ter a peça totalmente destruída. E aí sai mais caro, sim, muito mais caro. Por isso que é importante, assim que houver uma suspeita, contatar uma empresa de controle de pragas idônea que possa fazer uma avaliação no seu imóvel e verificar qual que é a espécie que está atacando e de que forma será abordado o controle. É muito importante assim, além do tratamento em cada buraquinho, é isso que as pessoas não gostam de fazer. Porque você tem que prestar atenção e em cada buraquinho injetar um pouco de produto para tentar viabilizar a entrada do inseticida na parte interior da madeira.
Isso é muito importante. E outra coisa muito importante é que, nesse caso específico, é mais recomendado ou mais recomendável que você também faça um tratamento de toda a superfície da madeira, para evitar que o inseto volte para reinfestá-la. Porque quando a gente vê um buraquinho na madeira atacada por brocas, o inseto não está entrando, ele está saindo, não é, Chico? Muito bem lembrado nessa observação. No ciclo de vida das brocas, existem o ovo, a larva, a pupa e o adulto. Então, a larva, nesse ciclo de vida, é aquele que tem a fase mais duradoura, pode chegar a meses, dependendo da espécie. E o adulto é a fase menos duradoura, pode chegar algumas semanas, dependendo da espécie. Então, a larva é que está fazendo toda aquela atividade de roer a madeira e lançar o pozinho para fora do túnelzinho. Depois de um tempo, ela vira pupa, ela emerge de um adulto, e o adulto ele sai desse buraquinho para buscar a reprodução e depois terminar o ciclo dele, acaba morrendo depois de algumas semanas. E ele volta, aí ele sai, acasala, volta para a madeira e aí procura, dependendo do tipo de inseto, do tipo de broca, ele vai colocar nas frestinhas, talvez até num próprio buraquinho onde já saiu uma broquinha, ele volta para colocar os ovos, que vai formar o quê? As larvas. E aí o ciclo continua. E isso acontece várias vezes. Normalmente o ciclo de reprodução de uma broca, no Brasil, como é um país quente, às vezes demora 3, 4 meses, mais ou menos. Quando tiver mais calor, esse ciclo pode diminuir, mais frio pode aumentar um pouquinho, mas normalmente 3, 4 meses é quando é o tempo necessário para acontecer esse ciclo. Por isso, quando você contratar alguém para fazer o controle de brocas, é muito importante que você, primeiro, veja se ele está injetando o líquido nos buraquinhos. 2, que ele esteja fazendo o tratamento da superfície da madeira. E 3, que esse dá um pouco de trabalho. É muito importante que se tampe os buraquinhos, porque vai permitir com que vocês tenham a certeza de que o controle está eficiente ou não. Por quê? Porque enquanto estiver formando novos buraquinhos sem a vedação, é porque a infestação pode estar ativa internamente à madeira. Normalmente, no caso das brocas, a gente aguarda também uns 2, 3 meses, deixando cair o pozinho, porque existe uma continuidade de alimentação das larvinhas dentro da madeira, ou seja, as larvinhas estão comendo a madeira, porque a gente não consegue acessar todos os pontos, principalmente porque você tem um acabamento na madeira. Daí é necessário que você, primeiro, você tome todos os cuidados anteriores. Segundo, que você aguarde uns 2 ou 3 meses, se continuar caindo pozinho, tudo bem. Terceiro, depois de 2, 3 meses, se continuar caindo pozinho, chame novamente a empresa que fez o trabalho para que ela faça um reforço nos locais que estão caindo. Dessa forma, você em 3 a 6 meses, você terá praticamente controlada a infestação por brocas de madeira no seu móvel, no seu imóvel.